Nesta aula, que é a última do curso, né, chegamos então ao final deste curso. Muito obrigado pela aquisição e confiança no trabalho da Backstudio. Esta é a última aula do curso. Eu vou explicar como criar um efeito metálico e também dar mais umas dicas aqui de trabalho com o painel Swatches. Você, por exemplo, pegar um preenchimento gradiente, que existem vários aqui nos presets, né? Gradients, tem vários aqui de metais, de frutas. Você pegar aquelas tonalidades do gradiente e convertê-los para cores individuais. Vou mostrar como fazer isso também, criar então o efeito de texto metálico. Primeiro passo aqui é retirar a cor do meu stroke aqui, não quero cor do contorno, quero só um preenchimento de um objeto. Pode ser em branco a início mesmo, selecionar a ferramenta retângulo, criar um fundo aqui para o meu objeto, para o meu documento, né? Aliás, criei um fundo branco. Vou selecionar a paleta gradiente, dar um clique aqui, Gradient Fill, para que aplique o gradiente padrão. Só que eu vou alterar o modo aqui para o modo Radial do preenchimento gradiente. Agora eu vou selecionar a ferramenta gradiente para alterar aqui o posicionamento. Vou clicar aqui no cantinho, clicar e arrastar na diagonal para o canto inferior. Então eu tenho esse efeito aí de gradiente com um spotlight, um ponto de iluminação aqui em cima. Feito isso, eu vou bloquear este layer, só um fundo mesmo, para destacar o efeito do texto. Criar um novo layer acima, selecionar a ferramenta de texto, pressionando a letra T no meu teclado. Vou escrever colocar uma fonte grande aqui já, escrever o texto aqui, maiúsculo, para que fique melhor o efeito. Aumentar aqui o tamanho do texto. Só que eu quero outra fonte, eu quero a fonte Impact, que é uma fonte mais espessa. Essa fonte aqui, certinho, é isso mesmo que eu quero. Só um detalhezinho aqui, ó, que perceba que tem uma distância do H para o E aqui, mas do E para o A, que o A tem a perninha mais puxadinha aqui, então fica mais próximo. Só que eu vou afastar um pouquinho, dar um duplo clique aqui para entrar no modo edição, com o cursor piscando entre o E e o A, Alt pressionado, seta do teclado para a direita. Então você aumenta o espaço, né, entre o texto aqui no Y, um espacinho também. Tá bom dessa forma. Dá um OK. E sempre que você trabalhar com efeitos de extrusão, efeitos 3D, efeitos de contorno, você dá um espaço maior entre os caracteres para que não fique sobrepondo um ao outro, né? Depende, é claro, do efeito que você vai aplicar. Bom, então eu tenho aqui o texto, eu vou convertê-lo para shapes. Então vou lá em Object em Type e a opção Create Outlines, mas também você pode utilizar o Object Expand aqui, dá na mesma do que Type Create Outline, é por isso que eu estava meio tanto faz. Converte aqui o que era texto editável para shape, é um objeto agrupado, não importa, pode manter o grupo assim mesmo. Eu vou colorir esse objeto provisoriamente com esta cor aqui, ó. Então seleciona a cor do preenchimento e clica aqui para preencher o objeto, certinho, dessa forma mesmo, sem problema. Eu vou agora em Effect, 3D, opção 3D aqui, a primeira opção Extrude and Bevel. Eu tenho aqui as opções então de extrusão. Eu tenho alguns presets de posicionamento. Eu vou habilitar primeiro o Preview. Quando você aplica o efeito, como padrão já vem o texto nessa posição aqui. Aqui em cima eu tenho esse menuzinho Drop Down, que eu tenho alguns presets de posicionamento do objeto. Eu vou colocar a opção Front, então o objeto fica aqui mostrando para mim dessa forma. Agora eu vou aumentar o Extrude. O Extrude aqui é o volume do objeto, né? Eu vou colocar aqui mais ou menos uns 115 pontos aproximadamente, e deixo o cap aqui desta forma. Agora eu vou rotacionar o cubo um pouquinho, rotacionar de baixo aqui, ó, de baixo para cima, até marcar aqui, ó, nessa caixinha 5 graus, 5 ou 6 graus, mais ou menos. Aqui, ó, vai 7 graus. Achei 7 graus. Fica este espaço aqui para você visualizar. Como eu já falei, muitas vezes você está fazendo transformações 3D e esse negócio aqui atrapalha. Isso aqui é um Live Effect, depois eu posso voltar aqui pela aba Appearance. Eu só vou confirmar. Então você desabilita isso aqui, ó, quando você aplicar. Vai em View, Hide Edges para você visualizar, e também o esquema de Bounding Box. Então você desabilita os dois, o texto está selecionado. Então aqui é o Extrude and Bevel. Agora eu posso visualizar bem melhor o que está acontecendo sem aquelas marcas vermelhas em cima, né? Isso é legal
também. Então aqui eu tenho o tipo de bevel, né? O tipo deste volume, né? Eu vou colocar a opção aqui embaixo. Deixa eu ver se tem a rounded aqui. Vou colocar a opção rounded. Ó, ele fica arredondado, fica bem mais bonito o efeito no texto. E aqui embaixo, vou colocar o weight aqui, ó, o tamanho. Vou colocar aqui em 5 pontos. Tem as opções aqui. Mas aqui você vai fazendo testes, né? Porque essa aqui é a parte externa, ele aumenta o texto. Essa aqui faz interna, a parte do texto, dá um volume maior ou menor. Então você faz os testes. Se bem que essa aqui ficou legal. Ó. Esse efeito aqui ficou bom. Deixei nessa opção aqui, ó. Aqui no Light eu vou colocar uma luzinha para destacar um pouquinho mais a parte de trás do texto. Vou acrescentar mais uma aqui, ó. Dá um clique no botão de acrescentar a luz. Dá uma clareada aqui no objeto. Tá bom aqui. Tá bom aqui dessa forma. Vou expandir mesmo. Nem era necessário esse processo, para ser sincero. Depois eu já estou pensando em fazer outro esquema aqui. Eu vou clicar em OK. Pronto, aplicou. É um efeito ao vivo. Vou fazer um expand, converter novamente para objetos separados, shapes. Então seleciono tudo. Já está selecionado, para saber se está selecionado. Agora eu vou lá na opção do Show Bounding Box, mostra que está com Bounding Box. E também o Edges, que é o Ctrl H, para mostrar de novo o contorno aqui dos objetos. Né? Agora vou lá em Object, Expand Appearance. Então se tornou um grupo, mas porém eu não tenho mais a opção da Appearance aqui de editar de novo 3D. Agora são shapes e eu posso selecionar cada parte dessa independente. Bom, então vamos ao preenchimento de cor aqui. Eu tenho aqui na minha biblioteca da paleta SWOTS, eu clico aqui neste botãozinho, eu tenho umas bibliotecas várias que você pode explorar. Vou mostrar um recurso agora, eu não vou usar aqui o recurso, né, mas eu vou explicar como funciona. A parte de gradientes aqui. Então eu tenho vários efeitos gradientes, ou qualquer gradiente que você tenha criado, aplicado a um objeto. Eu vou selecionar nesta opção de gradients aqui, esse de metais. Tem uns metais bem legais aqui, ó, para você. Se não estiver mostrando grandão assim, você dá um clique e vê aqui na opção Large Thumbnail. Então tem os metais aqui, dá para fazer efeitos de dourado, né? Vários efeitos de metal, né? Bem chapado aqui. Então tem esse aqui, ó, Steel. Esse aqui é Steel ou Silver, um dos dois são bons aqui, né? Selecionar esse Steel, certifique-se que o texto não está selecionado. Se ele estiver selecionado e você vier aqui, você clica e arrasta para a paleta SWOTS. Mas se não tiver nada selecionado, você dá um clique só, ele já aparece ali na SWOTS. Então essa parte de metais aqui, vou até clicar nesse aqui também para explicar dois detalhes. Então agora eu vou criar dois objetos simples aqui. Selecionar a retângulo. Seleciono um retângulo aqui, ó, preencheu com aquele último gradiente. Crio outro retângulo e preencho aqui com este aqui. Ó. Os dois gradientes aplicados a objetos distintos. Quando eu tenho um objeto desse selecionado, eu tenho esta opção aqui. Ó. Não, a opção de criar o grupo. Eu já até expliquei sobre isso aqui. Criar grupo de cor. Esse grupozinho de cor aqui. A partir deste objeto selecionado que tenha um preenchimento gradiente, se eu clicar aqui nessa opção de criar um novo grupo de cores, é mostrada a opção seguinte, de arte selecionada. Quando aparecer essa opção, ó, Selected Artwork, que é a área, é o objeto que está selecionado, e Include SWOTS for Tints. Então se eu clico aqui agora, vou colocar aqui como Gold Metal, metal de ouro, vai, clico lá em OK. Olha só, ele criou a pastinha com todas as etapas do gradiente aqui para mim. A mesma coisa se selecionar esse, dá um clique aqui, Metal, vou colocar só sobre Metal. Pronto, eu tenho todo o gradiente separado por pastinhas aqui pelas etapas de cor que ele possui. Né? Mas aqui ó, você perceba, este gradiente, por exemplo, esse aqui, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, não tem algumas, né? Mas é engano seu, ó, porque são, olha só, certos tipos de efeito gradiente como são aplicados, é uma cor sobrepondo a outra. Ó, então preste atenção nesse detalhe também, ó. Dicas de gradiente, ó, tem duas cores uma em cima da outra, uma com uma etapa mais avançada, a outra não. Os gradientes mais avançados aí que o pessoal cria, não é só uma característica aí do gradiente. Bom, só fiz isso para separar a cor mesmo. Bom, só que o texto é um grupo. Eu vou selecionar a ferramenta de seleção de grupo para que eu selecione cada parte dessa em cima do objeto independente. Então eu clique na parte de cima do H, Shift do E, Shift pressionado do A, do V e do Y. Agora eu vou aplicar esse, vou aplicar o dourado só para ver como é que fica. Ó, efeito dourado, fica bonito. Só que eu vou aplicar este aqui, o Steel mesmo. Só que ele aplicou no texto independente.
né? Cada um ele aplicou o efeito. Pode ver que ficou o efeito igual em todas as vezes. Eu não quero, eu quero que o mesmo efeito seja aplicado a todo. Então eu seleciono a ferramenta Gradient Editor, mantendo a seleção. Seleciono o Gradient Editor, de baixo para cima, ó, bem no pezinho do A aqui, ou do V, clica, Shift pressionado mantendo o alinhamento, arrasta para cima. Então agora eu tenho este efeito bem bonito aí, parecendo realmente um objeto de metal. Agora, com a ferramenta Group Selection, mantendo essa seleção, eu vou clicar fora, aliás, para retirar a seleção. Eu tenho essa parte de baixo, colocar uma cor diferenciada a esses objetos. Então, clico e arrasto por fora, crio uma seleção desses objetos. Ó, a parte de trás aqui, ó, selecionou tudo isso. E eu clico aqui nesta cor preta que eu até criei, ou uma parte mais escura de cinza, ou tento um gradiente. Então, invente aí um pouquinho. Coloquei essa cor, essa etapa aqui de cinza. É a mesma coisa que clicar nesse aqui, ó, mais ou menos. Não vai nada. Mas olha só o efeito, que legal aqui no texto, dando uma profundidade. É um efeito realmente que, olha só de pertinho. Vou aumentar para o modo full screen a visualização, dar um zoom aqui em uma letra dessa aqui. Olha o efeito, que bonito, o volume que tem no texto. Dá para colocar até um gradiente aqui, que eu acho que ficaria até melhor. Nessa parte de baixo aqui, vou até tentar colocar no gradiente, até o mesmo. Voltar o zoom aqui, Ctrl 0 aqui, selecionar a ferramenta de grupo, tentar colocar um gradientezinho melhor aqui. Em vez de colocar uma cor chapada, vamos tentar um gradiente, colocar esse próprio aqui. Ó, só que não dessa forma. Vou selecionar o Gradient Editor novamente. Olha só quantas etapas ele criou, só quero só uma. Eu vou criar uma etapa daqui para baixo agora. Vamos ver como ficou. Ficou bonito também. Um efeito bem legal. Vou selecionar o Ctrl Z aqui. Vou fazer de baixo para cima para ver como que fica. Só que vou ajustar mais aqui a posição. Colocar daqui para baixo, a mesma coisa que eu fiz no texto. Vamos ver como que vai ficar. Bom também. Então é questão de testes mesmo, né? Agora fazer de baixo para cima. Ou na diagonal, ó, daqui para cá. Vamos ver como que vai ficar. Cada texto ficou com um efeito diferente, ó. Ficou até mais bonito acompanhando, ó. Olha só que detalhe legal, né? Vou criar uma máscara agora, selecionar todo objeto. Selecionar a ferramenta de reflexo aqui, fazer um reflexo dele aqui embaixo. Alt pressionado, dá um clique aqui na pontinha do A, na base do texto, né, para fazer o reflexo certinho para baixo. Eixo horizontal, uma cópia. Criou a cópia, vou mover os objetos um pouquinho para cima, o texto está muito grande. Vou ver lá para cima. Aqui já está legal. Criar a máscara para esse aqui, mas antes eu tiro a opacidade um pouquinho. Vamos testar aqui uns 35%. 35% mais ou menos, 30%, tá legal. Vou fazer aquele fade, né, que ele vai sumindo aqui. Isso é criado com a máscara de opacidade. Vou selecionar a ferramenta retângulo. Preenchimento aqui, vou colocar em preto por enquanto. Daqui para cá, cobre todo o texto, né, principalmente a parte de baixo aqui. Deixou de preto. Vou aplicar um gradiente aqui, mas não esse aqui. Vou retirar aqui essas etapas. Bom, esse aqui eu deixo em preto. Essa etapa aqui, arrasto o preto para cá do SWOT. O outro lado, eu arrasto um branco para lá. Fica do preto para o branco, então certinho. Mudo o ângulo aqui para 90 graus. Seleciono os dois objetos. Tanto o texto como esse shape criado com o gradiente em cima, que será a máscara de opacidade. Vou para a aba Transparency. Clico aqui no cantinho da aba e clico na opção Make Opacity Mask. Pronto, aplicada a máscara aí. Ficou já sumindo aqui o texto, né? Agora eu vou para a aba Transparency, seleciono o objeto, clico aqui na máscara e por aqui ó, eu edito a máscara. Até onde vai o texto, até ele vai aparecer. Estou editando a máscara, ali com um fade ali, bem legal o efeito. Ó. Saio do modo de edição da máscara, clico fora. Tá aí, ó. Olha só que efeito legal aí no texto, né? Um efeito. Vou dar para o modo full screen. Vai encaixar certinho. Dar um zoom aqui melhor aqui o texto. E tá aí o efeito. Obrigado
por acompanhar o curso e até o próximo curso da Back Studio.